Olá, eu sou o Milton Xavier, da Greenboard Engenharia, e eu gostaria de comentar a respeito de 4 estratégias simples que podem ser tomadas para a redução do custo de fabricação e manufatura da placa de circuito impresso. Apesar desses conceitos parecerem óbvios demais para desenvolvedores, eles são muito úteis, principalmente quando o teu volume de produção é significativo. Se você produz 4, 5, 10 placas por mês e vende 10 produtos por mês, talvez o resultado final não seja tão expressivo. Mas se você vende uma quantidade maior, 500, 1000, 10 mil unidades por mês, o impacto dessas estratégias que eu vou apresentar aqui podem ser significativos. O primeiro impacto, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é em relação ao tamanho da placa de circuito impresso. A questão aqui é o seguinte: existem basicamente dois critérios que definem o tamanho da placa de circuito impresso. A aplicação dela, se ela é para potência ou para processamento de sinais. Geralmente placas que vão em produtos de processamento de energia são placas maiores, porque tem componentes para o processamento de energia que são necessários e são componentes grandes, como capacitores eletrolíticos, MOSFETs, GBTs e por aí vai. E o outro ponto que define o tamanho da placa de circuito impresso, o outro critério que define o tamanho da placa de circuito impresso, é a mecânica, é aonde essa placa vai ser fixada. Dependendo do caso, tem algumas aplicações que se acaba estendendo a área da placa para poder fixar ela no gabinete mecânico pré-existente ou de um outro fabricante. Bom, é isso que define o tamanho da placa de circuito impresso. Agora, o que define o custo? São alguns pontos interessantes que definem o custo. O material utilizado, fenolite, composite ou fibra de vidro. Placas com composite ou fenolite geralmente são usadas em aplicações de baixíssimo custo. Por exemplo, como fontes 12 volts que a gente compra no mercado. Né? No Mercado Livre, por exemplo, é bem comum de encontrar. São placas que têm um tom bege, digamos assim. Só que elas são placas que elas não têm uma resistência mecânica muito grande, muito forte, né? Então, geralmente são em aplicações de baixíssimo custo e baixíssima confiabilidade também. Então, o material define o custo da placa, a quantidade de layers, né? Se for face simples, dupla face, multilayer, 4 ou mais layers, também isso impacta no custo. Agora, custos que não tem a ver com o material, mas sim com o projeto da placa. Então, o menor diâmetro de furos como vias, por exemplo, abaixo de 0,3 milímetros, podem impactar no custo, porque impacta no processo produtivo dessa placa de circuito impresso. Então é bom tomar cuidado com o menor diâmetro de furo e a espessura do cobre que você está usando. Placas de potência, elas podem requerer que você use uma espessura de cobre como 2 onças, por exemplo. Entretanto, placas de comunicação, placas simples, isso não é necessário. 1 onça, meia onça é o suficiente. Agora, imagine o seguinte, você tem uma placa dupla face, 1 onça, 1,6 milímetros, fibra de vidro, e ela é grande. E você olha para essa placa e você vê componentes dispersos. E você percebe que você poderia reduzir a área dessa placa em 50%, por exemplo. Qual que é o impacto disso no custo? A questão que você tem que analisar é a seguinte, que o fabricante ele cobra para as mesmas características e materiais, basicamente o valor da chapa aonde ele vai colocar as suas placas dentro. Então, ou seja, ele cobra por metro quadrado, para as mesmas características do material. Se couberem uma placa por metro quadrado, o valor dessa placa vai ser o valor do metro quadrado. Mas se couberem 50 placas por metro quadrado, o valor vai ser o valor do metro quadrado dividido por 50. Ou seja, quanto mais placas você consegue colocar na chapa que o fabricante vai utilizar para montar suas placas, mais barato será a unidade. Então, se você olha para o teu produto e vê que tem espaço sobrando e você tem uma quantidade significativa de vendas por mês, pode ser interessante você atuar num projeto para reduzir o tamanho da placa. Se você reduzir nessa lógica que nós estamos utilizando aqui 50% a área da placa, você vai reduzir o custo praticamente em 50%. É claro que quando você tem painelização, você tem as bordas falsas, a distância entre placas para poder
facilitar o processo produtivo, mas basicamente é isso. Então esse é um ponto interessante que você deveria olhar. Se tem espaço sobrando no teu projeto demais. E se couber uma redução e se o teu volume justifica, faça isso, que é uma boa economia. Um segundo ponto é evitar componentes PTH. Porque componentes PTH, eles requerem um processo de montagem manual, ou mais manual, e que tende a ser mais caro. Então, eu sei, placas de processamento de energia, fontes, inversor, retificadores, precisam de componentes PTH. E nesses casos não tem muito para onde fugir. Mas projete de uma forma, então, que os componentes PTH eles podem ser montados na placa, depois eles passam na solda onda e depois eles não precisam, ou que você tente minimizar ao máximo os retrabalhos manuais depois do processo de solda. Isso reduz o custo. Agora, se você está trabalhando com um projeto ou aplicação ela não é de eletrônica de potência e não requer componentes PTH, prefiro utilizar componentes SMD. Mesmo que talvez um capacitor eletrolítico custe um pouquinho a mais a versão SMD do que a versão PTH, vale a pena, porque você só vai passar essa placa no processo produtivo na linha de montagem SMD, evitando um segundo processo, que é o PTH. Então, se você puder evitar, ou se a sua placa ela é inteiramente PTH, vale a pena atualizar para SMD, totalmente SMD. Você passa uma única vez numa linha de montagem totalmente automatizada, o custo de produção é menor e você também vai ter um ganho, uma economia com essa ação, com essa atitude. Sem falar no seguinte, que um componente PTH é mais caro do que a sua versão equivalente SMD. Então vale bastante a pena atuar nesse ponto. Um outro critério, um outro ponto é em relação a componentes no bottom, ou seja, no lado de baixo da placa. Se a sua aplicação ela é uma aplicação que você usa processadores e memórias BGA e a aplicação ela é em alta frequência, então não tem para onde fugir. Você vai precisar colocar capacitores no lado bottom da placa, embaixo desses componentes, por uma questão de compatibilidade eletromagnética. Tudo bem, perfeito. Agora, se a sua aplicação não utiliza componentes BGA e não é em alta frequência, e você não tem problemas de espaço, vale muito a pena você retirar esses componentes e deixar eles somente de um lado, o lado top da placa. Por quê? Porque quando você coloca componentes no bottom, você aumenta um processo produtivo. Você tem que passar, na maioria das indústrias, tá? De manufatura, você tem que passar a placa uma vez, montar os componentes no bottom, no top, depois você tem que inverter a placa, colocar uma cola, montar os componentes no lado bottom, depois essa placa vai para a montagem PTH, caso tenha componentes no PTH, soldar os componentes e quando passa na Wave Solder, os componentes que são PTHs vão ser soldados juntamente com os componentes do lado bottom. Esse é um processo que dá retrabalho e é um processo um pouco mais caro. Tem algumas indústrias que já conseguem fazer, que fazem a soldagem dos componentes no top e no bottom diretamente no processo produtivo SMD, mas ainda assim é um processo a mais e um processo a mais tem custo. Então seria interessante evitar também. E por último, mas não menos importante, tem os componentes obsoletos. Aqui eu gostaria apenas de citar um exemplo com um microcontrolador. No primeiro caso nós temos o Atmega 8, que para comprar 100 unidades ele sai a $2,11 na data desse vídeo. Um componente equivalente, só que moderno, equivalente porque ele supre todas as necessidades do Atmega 8 e ele é superior. Na data de hoje, um componente atual é 72 centavos de dólar. Ou seja, componentes antigos eles custam muito mais caro. Primeiro porque eles não são mais fabricados, ou se são fabricados, eles são fabricados em uma quantidade menor do que os componentes modernos. E isso impacta no preço desse componente. Aqui eu dei o exemplo com um microcontrolador, mas tem diodos, chaves de potência como MOSFETs, IGBTs, memórias e por aí vai. Então vale bem a pena fazer uma revisão na lista de material para ver quais componentes são obsoletos ou não recomendados para novos designs e refazer esse projeto com componentes modernos. E este passo também vai impactar no custo, né?
da placa de circuito impresso, no custo da lista de material desse projeto, e os outros passos eles impactam no custo de manufatura. Então, para finalizar, um resumo é reduzir o tamanho da placa de circuito impresso, se possível. Se houverem muitos componentes PTH que são desnecessários, trocar para suas versões SMD, evitar componentes no lado inferior da placa e atualizar a lista de material, caso tenha itens obsoletos, para itens modernos. Com esses passos, você vai economizar no teu projeto de placa de circuito impresso. E se for o caso, você também pode contar com a Greenboard Engenharia para atualizar esse projeto para você. Esse foi o vídeo, um abraço e até a próxima.